Sabe que eu tenho um tema aqui que eu tô há uma semana esperando, né? É um tema de um embate que começou e não terminou na semana passada entre Daniel Matos e Edivaldo Matos. Ixi, vou pegar um café. E ontem eu conversei com o Fernando Tupan, ele também tem algumas informações sobre isso. Sobre aquela estratégia de como vai ser. Por que eu me trouxe à memória isso aqui? Porque eu tava lendo que o governador, em exercício, a gente já falou isso aqui, o Darcy Piana sancionou ontem a lei que reajusta os salários dos professores da rede estadual. Nós trouxemos essa notícia, demos detalhes aqui de como vai ser isso. E quando li o nome do governador Darcy Piana aqui, eu me lembrei daquele pequeno embate que se começou e não tivemos tempo, tivemos que encerrar o programa, sobre os bastidores lá do Palácio Iguaçu, falando que o governador estudaria deixar o cargo antes do prazo, e aí Darcy Piana assumiria, renunciaria para o deputado Alexandre Cury assumir o governo do estado. Ô Daniel, eu toco para você e depois eu vou devolver pro Edivaldo Magro, depois eu vou com o Fernando Tupan pra gente desenrolar esse novelo, porque ficou bem explicada essa história. Conte a sua teoria para Edivaldo Magro. Paulo, acredito que é uma estratégia que passa pelo Palácio Iguaçu. Acredito que se o Darcy Piana não decolar ali no período de janeiro a março, abril, é natural uma mudança de rota, uma renúncia do Piana e o Cury assumiria o governo. Para ter mais visibilidade, para ter um corpo maior dentro da campanha, para ir numa disputa contra o senador Sérgio Moro. Acreditamos que esse seria o desenho para as eleições de governador no ano que vem, visto que Guto Silva não emplaca, a gente não vê outros nomes subirem em pesquisas. Acho que o Cury vai ser o grande nome da sucessão do governador Ratinho Júnior. E nada melhor do que você estar no governo, para estar na disputa, estar com a máquina, como se diz, né? E nisso, acredito que o Cury até poderia assumir o compromisso de não ir para a reeleição e apenas, né, assume o governo, disputa, se ganhar, fica 4 anos, acabou, e se não ganhar, ele segue a vida dele, que ele tem muitas coisas para fazer também. Acho que é uma estratégia normal, acho que tem que ter um segundo plano sim, visto que o Sérgio Moro aí lidera as pesquisas, e acho que o governador também, pensando em candidatura, em pré-candidatura à presidência, ele deve sair do governo em janeiro, Piana assume, Piana não decolando, que acho também difícil subir alguns pontinhos ali na pesquisa, renuncia, Cury assume o governo e vai para a campanha como uma máquina toda na mão, com os prefeitos, principalmente de cidades menores, e aí sim, uma grande disputa contra o senador Sérgio Moro. É um engendramento muito difícil, Edivaldo? É uma engenharia, assim, é você dar uma criança bem, assim, com 5 anos, um lápis, para desenhar uns canudinhos aí, uns caminhozinhos aí. Cara, é amadorismo demais, né? Olha só o que eles vão fazer. Eles vão deixar o piano tipo janeiro, fevereiro e março, é isso. Naquele mês morto, tá todo mundo viajando, vai pra praia, não vai decolar nunca, não vai acontecer nada com ele. Isso é você que tá falando. Não, mas você falou, não. Você disse que falou, Pode você acabou ser, de falar. Pode ser. Não, então pode ser, falou. Então você mentiu. Pode ser. Então assume ou não assume. Você Então, falou que não sobe. Assim, pro cidadão que tá ouvindo lá, a gente entender o seguinte, Ratinho sai do governo, renuncia. Né? Isso, tem que renunciar. Assume o vice. Isso. O vice não dá conta também, porque tá tudo armadinho. Olha, não aconteceu nada, 3 meses, faz pesquisa em janeiro, fevereiro e março. Lógico que não vai acontecer nada. Não deu certo. Aí renuncia. Aí quem assume? Cury. Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa, para poder tocar o governo e também a campanha para a sucessão do Ratinho. Olha, é picaretagem para todo lado. É seguir aquele desenho que a criança fez lá, para tentar viabilizar um nome que até esse momento não tem. É mais ou menos o que está acontecendo com o governo federal. Já começaram a pressionar o seu Bolsonaro para que ele indique um candidato. E esse candidato, como o play aí do agronegócio manifestou-se lá na FECORT, que reuniu os grandes pecuaristas do Brasil, o nome seria o Tarcísio. No Paraná, nós não temos um nome ainda declarado, um nome com uma consistência, porque nenhum desses candidatos que o Ratinho posicionou aí, e são poucos, na verdade, né? Tem, além do Piana, você tem o Guto Silva, você tem o Alexandre Cury, entre esses dois que mais surjam com alguma consistência. Mas em política vale voo sobre escada. Se essa engenharia acontecer, não será surpreendente, mas não deixa de ser uma enorme picaretagem, Paulo. Fernando Tupan. O Daniel colocou uma teoria que vem circulando já há uns 3, 4 meses aqui no entorno da Assembleia Legislativa. Mas existem algumas dificuldades. Primeiro,
Se o Darcy Piana assumir, você acha que ele vai querer largar o osso? Eu duvido muito, viu, Paulo Caetano? Eu duvido mesmo, ele vai querer abraçar. E ele já vem falando para prefeitos do interior que ele gostaria de estar com o nome ali na urna para disputar. Então vamos pensar. O PSD tem 3 candidatos fortíssimos, que é o Alexandre Cury, que é o mais consolidado dos 3, o Darcy Piana, o vice-governador, e o Guto Silva, que também vem correndo atrás. O que eu estou vendo assim, entre esses 3, o Guto e o Alexandre, eles estão muito mais articulados. Por que eles estão mais articulados? Porque eles já têm uma agenda de conversar com a população, de conversar com empresários. Na semana passada eu fui em um evento lá em Campo Largo, do prefeito Maurício Rivabem, e o Alexandre Cury foi a grande estrela da noite. E muito mais do que o prefeito que estava... era a pessoa principal ali no evento, e ele foi meio que deixado de lado para ode ao Alexandre Cury. E o Alexandre Cury, nesse evento, também teve apoio de vários deputados estaduais, entre eles o Anibele Neto, o Neile Prevot, o Thiago Bira e outros prefeitos da região metropolitana. Então ele está com a candidatura mais forte. Mas em compensação, você vê, no final de semana, o Guto Silva, nos últimos dias, esteve na Associação Comercial do Paraná, a ACP. Aí ele esteve no Arraial do 13º Batalhão. Aí ele foi para São José dos Pinhais, para um outro evento, para uma outra festa junina. Então, todos eles, assim, estão buscando aparecer bastante. E Paulo Caetano... Existe também pessoas dentro do governo, que alguns estão com Alexandre Cury, outros com o Darcy Pianas e outros com o Guto Silva. E todos eles defendem a mesma coisa. O meu candidato é o melhor. E nós vamos ter que esperar mais ou menos até março para ver o que vai acontecer. Mas essa teoria do Kim... existe um pouco de verdade, mas eu acho que não prospera, que foi bancado por gente, por deputados ligados a Alexandre Cury, tentando convencer o governador. O problema é o seguinte: o Ratinho Júnior deseja uma pessoa que seja mais ligada a ele como candidato, no caso, o Guto Silva. E o Alexandre Cury vai precisar continuar mostrando que está por cima da carne seca. Hoje, aqui em Curitiba, Paulo Caetano, tem a Assembleia nos Bairros, que é uma versão da Assembleia itinerante. Eu vou estar lá e amanhã eu conto como foi a recepção ao Alexandre Cury. Paulo Caetano? É a teoria do Daniel, tá? Você disse que era do Kim, mas é uma teoria que o Daniel formulou. Ângelo Rigon, sobre toda essa teoria que se forma, porque todo mundo está esperando quem o governador vai abençoar para ser o candidato e como ele vai proceder. Eu acho, se isso for verdade, acho uma boa estratégia. E considero o Alexandre Cury o único nome hoje que poderia enfrentar o Sérgio Moro com a máquina, desde que, claro, não repita os erros da Cida Borghetti, que ficou também na mesma situação. Ela foi candidata, ela não parava no palácio, ela visitou Curitiba nesses 8 meses que ela foi governadora, umas 2, 3 vezes. Ela ficava mais nas cidades. A vantagem do Alexandre Cury é que ele tem a maioria dos prefeitos. Né? Então, do ponto de vista de apoio político, seria uma grande jogada. Tomara que dê certo. Emerson? Essa picaretagem, esse desenho que o Edivaldo desdenhou da opinião do Daniel, já aconteceu. O Requião já fez isso, né? O Pessutti assumiu, depois renunciou, e depois veio o Hermas Brandão, que era o presidente da Câmara. Então, nada mais é que um jogo político, faz parte do jogo político, e o governador está bem tranquilo em nomes, né? Porque a esquerda não tem nome aqui no Paraná, né? Esquerda não se cria aqui no Paraná. Então, diante do momento
eleitoral hoje, de pesquisas, aparece lá o Requião com 17%, o Requião Filho, mas é questão de momento. A hora que chegar lá na boca da urna, a hora que chegar 3 meses antes da eleição, vai estar Amor e Alexandre Cury brigando pau a pau no voto do eleitor paranaense, que vai eleger o candidato que o governador abençoar. Quem? O que a legislação fala sobre isso? Ela veda algum tipo de... Vou utilizar a mesma palavra, picaretagem, mas não de forma pejorativa, mas utilizando as palavras que foram utilizadas aqui no comentário. A legislação permite isso? Ela veda isso? Não. Faz parte do jogo político. Vai do eleitor entender o que está acontecendo. Mas de qualquer forma, Paulo Caetano, na minha opinião, Alexandre Cury não precisava assumir o governo do estado para ter uma ascensão ainda maior. Porque ele já vem numa ascensão. Então acredito que ele é um bom nome, sim, e que pode disputar pau a pau, essa é a palavra, pau a pau, com o Sérgio Moro, caso os dois sejam aí os preferidos do estado do Paraná. Não sei realmente se isso valeria de alguma coisa, e você achar que vai dar... Você tem que entender o seguinte, o governo do estado não pode ficar de maneira alguma órfão, né? Seja do Ratinho, seja do vice, ou seja de quem assumir. O governo do estado do Paraná precisa continuar. Nós temos algumas questões aqui ainda no estado do Paraná que precisam melhorar. As obras, o canteiro de obras do estado do Paraná, que todo mundo fala. A PR-317, pelo amor de Deus, espero que termine até o final desse mandato. Os pedágios aí, eu e o Daniel fomos para Foz do Iguaçu e identificamos que os pedágios ali nessa rota já vai se iniciar. A partir de 28. Exato. E aí os preços também. E aí como é que vai ser? Como é que vai dar continuidade? A PR e a BR, porque daí, né, no caso a estrada ali de Palmas até Cascavel também tem muitos trechos que ainda não foram, né, concluídos. Então assim, até o final do mandato precisa ter um governador, independentemente de quem seja, precisa dar continuidade no trabalho e dar a conclusão daquilo que foi prometido pelo Ratinho, tá? Pelo Ratinho. Pra gente botar a tampa, vai, Divaldo. Não, só deixar claro que o governo termina esse ano, tá? Dia 31 de dezembro. O ano que vem é eleição, até obra, da questão da licitação, para tudo. 2026 é ano de eleição, então não se iluda muito que vai haver governo em 2026 no sentido de executar, lançar grandes obras. É colheita 2026, vão ser as grandes inaugurações do governo do Ratinho Júnior. Quais são? Ponte de Guaratuba, aqui do Catuaí, você tem aqui até, acho que eles vão até enrolar esse trevo aqui de Sarandi até o ano que vem. Aí você tem obras lá no Norte Velho, tem obra no Sudoeste, então é ano de colheita. Então não se iluda muito que alguma obra ainda vai ser lançada o ano que vem. Tem uma grande, tem um volume bastante consistente de recursos que vai ser despejado agora no final do ano para pavimentação e recuperação asfáltica, contemplando muitos municípios paranaenses, mas eu acho que vai ser a última grande ação do governo e todos os governos, não só do Paraná, também tem essa projeção. 2026, ano de eleição. Ou seja, você está falando então que o ano que vem é conclusão de obras, entrega de obras. Então vai concluir as obras. Então um lançamento magnífico. Que início ficou meio confuso por isso. Mas o importante é que o ano que vem vai se entregar as obras. Ótimo. E aquela ponte lá... Peraí, não, o Edvaldo falou que de janeiro a março não acontece nada, mas vai ter entrega de obras, é isso? Provavelmente abril. Confuso. Provavelmente abril. Abril já não pode. Não, pode. 6 meses antes pode entregar? Claro, Ele óbvio. Tinha ficado meio confuso. Tem que fazer a conta, Daniel. É questão de saber fazer conta. Ficou confuso, porque não acontece nada no governo. Acontece nada. Eles não vão entregar nada em janeiro, fevereiro e março. Daniel, você que é o clipe do governo do estado. Do governo do estado. E aquela ponte lá de Piabiru até aqui, assim, e aquela lá? Vai entregar no que vem. Provavelmente... Quer fechar o raciocínio? Vai. Não, acho que o raciocínio é esse, Paulo. Acho que faz parte de uma estratégia. Se vai dar certo, depende de uma série de fatores. E na política a gente está acostumado a escutar, só não vale perder. E se para ganhar a eleição o Ratinho renunciar em janeiro, o Piana tiver que renunciar para o Alexandre Cury assumir e levar, vai acontecer esse movimento. E aí o Alexandre pode renunciar também, ou não? Quem? Poder pode. Então tá bom. Pode tudo. Que tem. Você também pode renunciar. Aí assume o presidente da Assembleia. O vice? Seria ele que vai ser o presidente, ou não? Quem que é o vice?
Não, que vai assumir no lugar do vice, do legislador. É muito confuso. É isso que tá. É isso que o Paulo cidadão não tá gostando do seu É isso que o comentário. cidadão lá fica prestando Não só atenção, dele, que vocês todo ficam mundo. inventando essa engenharia Não, para dar o vocês golpe não. no eleitor. Vocês não. Ó, tem que prestar atenção. O eleitor tem que começar atento a essa engenharia do golpe aí que está começando a acontecer. É a arquitetura da picaretagem. 7 horas e 50 minutos.